Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores, meus renovados pensadores. A cada episódio a gente vai se renovando junto com vocês, a gente vai se atualizando. Acredito que o pensamento, né, as linhas de pensamento vão se cruzando aí. A gente sabe que o conhecimento tem que ser compartilhado. O conhecimento não pode ser engavetado, né? Tem que ser compartilhado e a gente vai crescendo junto, vamos nos renovando a cada episódio junto com vocês. E hoje falaremos de um assunto que é um assunto bem interessante. Já foi aí margem para debate em vários podcasts aí, né? É um assunto teológico, tem aí um certo mito por trás desse assunto. Algumas pessoas, porque a própria Bíblia ela tem uma linguagem meio figurativa, né? Então assim a gente precisa entender o que está por trás das palavras ali, porque tem muita questão na Bíblia que a gente não entende a primeira leitura, principalmente se a gente não ser analítico ali, né? Então hoje, para essa missão impossível aí, eu tenho a honra de estar aqui com o meu amigo, Pastor Paulo Tomé. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Éticos. É um prazer imenso recebê-lo aqui, ser contemplado aqui com todo esse conhecimento que o senhor tem aqui para nos abastecer. Pastor Paulo, quantos anos de ministério já, Pastor Paulo? 33 anos. 33 anos. Que legal, Pastor Paulo. Paulo Tomé. Paulo Tomé. O nome de dois apóstolos. Um princípio não cria, acabou crendo depois, né? Sim, mas... é verdade. Curioso o nome, né? Alguém te chama de Tomé também? Também. Dois nomes que geralmente as pessoas me chamam. É o pastor Paulo e o pastor Tomé. O pastor Paulo ou o pastor Tomé? Tomé é minha família por parte de mãe, né? Sim. E Ferreira por parte de pai. Mas pegou, né? Pegou. Não é só pastor, né? O senhor também tem outras qualificações. Hoje eu sirvo a Deus na igreja, de forma literal, integral. Só que eu tenho outras formações. Eu fiz psicanalista, eu sou psicanalista clínico, né? Fiz psicologia. Também fiz biomedicina, com pós-graduação em reprodução humana assistida. Fiz licenciatura em sociologia e filosofia. Fiz especialização em escatologia e apologética cristã. Então são algumas áreas que a gente se formou justamente para não agir profissionalmente nessas áreas. Sim. Mas para trabalhar com a complexidade do homem. Entender a natureza humana. Eu sou da visão que o homem é um ser biopsíquico, social e espiritual. A própria OMS o define dessa maneira, né? Então ele não pode ser visto somente como um ser espiritual, né? Mas ele também tem que ser visto em todas essas outras instâncias. Ele é um ser fisiológico, ele é um ser psicológico, emocional, né? E ele é um ser social e espiritual. Então a gente precisa trabalhar esse homem, principalmente nós que trabalhamos com aconselhamento, direcionamento. Você tem que entender o homem em todos os seus aspectos. Então essas formações que no decorrer dos anos eu fui graduando, né, fazendo, foi justamente para usar como ferramenta para o meu ministério pastoral. Então hoje eu uso muito da psicanálise, né, embora eu acredito que a psicanálise ela me ajuda muito, mas ela não tem a resposta, né? Sim. E também uso muitas questões da fisiologia humana também no meu dia a dia, né? Mas só foi realmente para que pudesse ter uma compreensão melhor deste homem, porque nós trabalhamos com o homem, né? Então não podemos ser superficiais nesse entendimento. E eu penso que hoje um dos grandes problemas que se tem dentro da igreja é a demonização. Você demoniza tudo, né? Então você acaba trazendo para o âmbito espiritual coisas que não são espirituais. Tem que ser tratado de outra maneira, né? Então a gente precisa ser muito responsável naquilo que nós estamos fazendo, né? E eu penso que a minha função e de todos os pastores que estamos ali no ministério, direcionando, orientando, cuidando das ovelhas, sim, né? Ela exige essa responsabilidade de uma forma muito ampla. Então eu
Foi por isso que eu fui me especializando, me formando nessas Muito áreas, interessante. para que eu pudesse ter uma ferramentas Sim. para o exercício do meu ministério. Mas o meu trabalho mesmo é na igreja, auxílio integral, né, no meu dia a dia. Então, olha só, o assunto de hoje é um assunto que exige todo esse conhecimento agregador seu, porque não é fácil falar, né? A escatologia ela é bem complexa, né? Tínhamos comentado antes de começar o programa que o Pastor Paulo já leu algumas vezes a Bíblia, né? Em torno de 90 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 90, um número impressionante, viu? Impressionante. E o pior que. Pior não, o melhor, né? É que o seu mentor, ele leu 126 vezes. E só parou porque foi para a glória. Nossa. Eu penso, querido, veja bem, como que você pode ser um médico Sem se tá. você não tem um conhecimento vasto de anatomia verdade. e de fisiologia, por exemplo? Exatamente. Né? Lida com vidas. Exatamente. Como você pode ser um pastor que tem a responsabilidade de direcionar as pessoas para a eternidade? É muito sério isso, porque se Muito você sério. ensinar errado, Muito sério. você vai fazer com que essa pessoa desembarque no lugar errado. Vai haver Então você tem consequências, muita né? responsabilidade, não é uma aventura. Né? Infelizmente, hoje, nós vivemos num tempo em que não se exige mais de um pastor o conhecimento bíblico. Então não se exige. Na minha época que eu comecei, a formação, né, para o ministério pastoral exigia uma formação teológica. Né, e se exigia realmente ter um embasamento bíblico para aquela formação, porque você vai tratar com as coisas do reino de Deus e tudo mais. Infelizmente hoje, né, existem muitos até apóstolos, né, pessoas com graduações aí, que nunca leram uma vez a Bíblia. Então eu penso que isso é uma irresponsabilidade. Tamanho. Né? Porque como você pode ensinar as pessoas a partir daquilo que nós entendemos que é a nossa regra de fé, que é a Bíblia, se você não a conhece. Né? Pastor Paulo, a visão que o senhor tem, com todo esse conhecimento adquirido, né, que foram anos necessários para adquirir esse conhecimento, quanto às escrituras, porque a gente sabe que diverge muito a parte escatológica, né? Tem muitas interpretações seguindo alguns segmentos que divergem entre si ali, mas tem uma curiosidade que as pessoas, a mídia explora muito, né? E acredito que seja uma dúvida que os nossos pensadores têm, é de se comparar Israel, né, ao relógio de Deus, a ele estar ligado no centro dos acontecimentos atuais, né, proféticos. A gente entende que, por exemplo, está tendo essa guerra no Oriente Médio, a gente vê muitas, até pastores, igrejas comentando, relacionando o fato dessa guerra de Israel e Hamas estar ligada ali com as profecias, estar linkado com as profecias. E a gente sente no clima assim aquela brevidade. Parece que realmente as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós estamos nos remetendo aí ao que seria uma prévia do que pode ser o Apocalipse, né? Porque subentende-se que o Apocalipse seria pior do que o que nós estamos vivenciando nos dias atuais, né? Então seria um ápice aí de coisas ruins acontecendo, né? Mas qual seria a sua visão nessa questão? O senhor acredita que Israel está realmente relacionado às profecias? Sim. Eu acredito, né, dentro da nossa visão teológica, né, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pré-milenista, e em relação ao Apocalipse, eu sou futurista. O senhor acredita Então, que ainda vai acontecer, ainda vai né? acontecer. Até o capítulo 3, já aconteceu, que é aquilo relacionado à igreja da Ásia ali e tudo mais. Sim. Mas eu creio que o capítulo 4, ele justamente é o arrebatamento. Uma porta é aberta no céu e uma voz vem do céu, né, para a terra. Então, nós acreditamos que a partir dali, então vão se iniciar o desenrolar dos eventos
finais, o arrebatamento, seguido da tribulação e tudo mais, que são os eventos ali que vão sinalizando ali a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o 22, aonde vai fechar com a eternidade. Então, dentro do Apocalipse, eu tenho uma visão futurista, né? Existem outros, que é o preterismo, o histórico e tal. Dentro da visão tribulação, né? Eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja não passará pela tribulação, né? Eu me apoio em algumas questões bíblicas até, e também na iminência da volta de Jesus. Então a gente entende que ela não tem um evento fixo que marca a volta de Jesus, mas que ela pode acontecer a qualquer momento, e somente a visão pré-tribulacionista me dá essa sensação da iminência. E eu também sou pré-milenista. Na minha visão, eu acredito que os 1000 anos do milênio, eles serão 1000 anos literais, que Cristo governará a partir de Jerusalém, de Israel, para todas as nações da terra. Eu entendo que somente desta maneira a aliança que Deus fez com Davi, ela poderá se cumprir. É um dos fatos. Deus prometeu a Davi, na sua aliança davídica, que haveria da casa de Davi um justo que reinaria sobre toda a terra. Um reino de paz, de justiça, de equidade. E se você pegar os descendentes diretos de Davi, né, não houve esse reinado. Salomão deturpou-se todo, e todos os demais descendentes de Davi, eles não foram homens justos e íntegros, e o governo deles não foram marcado por paz, por justiça, por equidade, né? E ele não governou para todos os povos da terra. Mas nós acreditamos que o milênio será justamente esse momento em que Cristo governará a partir de Jerusalém um período sobre todas as nações da terra, sobre o governo de Cristo. E aí se cumpre, então, a aliança davídica. Então, dentro dessa visão, né, pré-tribulacionista, pré-milenista e futurista, nós enxergamos que Israel, sim, é o grande relógio de Deus. Todos os acontecimentos que vão nos levando aos fins dos tempos estão relacionados à nação de Israel. Existe uma teologia, que é a teologia substitutiva, que é abraçada, né, por alguns segmentos evangélicos, né, por alguns sistemas evangélicos, que eles acreditam que a igreja assumiu o lugar de Israel, no plano de Deus, de salvação, de desdobrar de Deus na terra. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Deus tem um povo especial, que é o povo de Israel, né? Que Deus tratou e tem tratado com esse povo no decorrer dos anos, né? Dos tempos. E Deus tem um povo que se chama igreja, que é a sua noiva, é aquela lavada e remida com o sangue do Cordeiro, e Deus trata diferente com os povos gentílicos, com as nações gentílicas. Então nós acreditamos que existe 3 povos aí, que é Israel, a igreja e as nações, que Deus tem um tratamento específico para cada um deles. E nós acreditamos que Israel está muito vivo dentro do cenário escatológico. Né? Por quê? Porque todos os sinais que ainda estão para acontecer estão relacionados a Israel. Não estão relacionados, embora nós tenhamos visto aí os sinais no clima, de guerra, de tanta peste, tudo isso, que nós vamos ver até dentro do contexto de Mateus, lá que nós vamos falar um pouquinho, que são evidências que nós estamos vendo hoje acontecendo de uma forma. É interessante que Jesus sinala a mulher em dores de parto. Exato. E é interessante que Jesus está querendo dizer o quê? Quando esses sinais eles começarem a acontecer de uma forma mais intensa, mais regular, mais, né, constante, sim, é que estaria marcando a volta de Jesus. Tudo estaria se reportando à volta de Jesus. Mas em outros cenários, nós acreditamos que só Israel realmente está sendo evidenciado nesse momento. Desde 1948, quando Israel volta para a sua terra, isso era impensado. 1900 anos fora da terra. Imagina, que povo que conseguiu resistir 1900 anos fora da sua terra. Desde que eles houve ali
a invasão de Tito Vespasiano em Jerusalém, no ano 70, né? Houve a diáspora ali, o povo saiu por todas as partes da terra, ficaram longe da sua terra 1.900 anos. Nem o mais esperançoso judeu acreditava que era possível eles voltarem à sua terra. E depois de um momento, né, trágico para a nação de Israel, que foi o Holocausto, né, nazista ali, e as nações se sensibilizaram, né, a ONU se reúne, então, ali no dia 14 de maio de 1948, estabelece Israel novamente como nação e lhe dá o direito deles voltarem à terra. Ali começa um processo tremendo, processo grandioso. Inclusive é o processo que está lá em Ezequiel capítulo 37, que é o Vale dos Ossos Secos. Aquele texto, o Vale dos Ossos Secos, ele não tem nada a ver com o movimento espiritual para a igreja. Ele tem a ver com o movimento de Deus para a nação de Israel. Primeiro, o profeta vê os ossos dispersos, osso para todo quanto é lado. Né? Um dia a nação de Israel ela viveu, né, para todos os lugares da terra, dispersos, ossos secos, sem vida. E aqueles ossos começam a se juntar. Então vem o osso se une ali nos seus corpos, daqui a pouco vem a carne, vem a pele. Esses são estágios que a nação de Israel começou a viver no decorrer da história, que vai culminar com Deus trazendo o espírito para este corpo que agora já está ali, com carne, com pele, com tudo, mas falta essa parte, que o espírito virá sobre esses corpos. Quando vai acontecer isso? Quando Israel se converter ao Messias. E isso vai acontecer no final do quê? Da tribulação. Então nós acreditamos que todo esse movimento que está acontecendo, né? Algumas pessoas têm perguntado, já perguntaram, né? A guerra que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia tem a ver com o Armagedon ou com a guerra de Gog e Magog, né? Essa guerra agora que está acontecendo ali entre o Hamas, a Palestina e o Israel tem a ver com o Gog e Magog, né? Ou a Batalha do Armagedon, que muitos escatologistas eles colocam como a mesma batalha, mas não é. Sim, são dois eventos diferentes, a característica é totalmente diferente, as pessoas que estão envolvidas ali é totalmente diferente, onde ela está acontecendo é totalmente diferente. Né? A gente tem falado sempre o seguinte, olha, pode ser o caminho para o Armagedon, para a Batalha de Gog e Magog. Pode ser o caminho, mas não é ainda. Por quê? Porque nós precisamos de um movimento de nações, né, que venham em direção a Israel. Indicadores, né? Exatamente. Então, o que precisa acontecer? Precisa outras nações entrar nesse conflito. E, sobretudo, a nação russa. Né? Porque Gog e Magog, o grande protagonista dessa invasão é a Rússia, é o povo do norte. Né? Então, e seus aliados. Né? Então, alguns cenários precisam ser construídos, mas não quer dizer que não possa ser construído. A guerra está tomando uma dimensão, né, meio complicada. Né? Basta, eu sempre digo aí, né? Basta os Estados Unidos entrar. Se os Estados Unidos entrar, os aliados do mundo árabe também vão entrar. E aí o negócio pode desenhar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado de especular, de fazer sensacionalismo, né? De aproveitar alguns momentos e começar a dizer, olha isso, é aquilo. Não, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Porque é justamente o que eu estou dizendo. O panorama bíblico ele tem que estar presente naquele cenário. Então eu vejo sim Israel como o relógio de Deus. Todos os indicadores hoje, eu sempre digo lá na igreja, olhe para Israel, né? Não atentai-vos para a figueira, exatamente, né? Então todo esse movimento que o próprio Donald Trump fez ali de levar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, né? Essa movimentação em torno de Jerusalém, de Abraão, né? Você vê hoje mais de 70% das discussões que acontecem na ONU é em relação àquele pedaço de terra. Impressionante. Né? Aquele pequeno pedaço de terra comparado, um pequeno pedaço de terra. Comparado a outros, né? Então,
Você vê que o negócio, o próprio Zacarias disse, né, que Jerusalém seria uma pedra pesada, cálice de tontear para todos os povos. Então hoje Jerusalém é um problema para todas as nações da terra. E é disputadíssimo então, ali, disputadíssima, né? Então você vê, né, um as três cenário religiões islamismo, né, que é o monoteísta, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Elas estão ali assentadas, disputando, né? Ali, né? Exatamente. Então, Israel é sim o relógio de Deus. Eu creio nisso. Tem uma pergunta difícil agora para você, uma missão impossível, pastor Paulo Tomé. Não sei se eu vou conseguir. Não, mas tem uma dúvida que um pensador falou, olha, leva essa questão lá, porque eu tenho essa dúvida, eu acho que muitas pessoas também têm. O senhor comentou que acredita que a igreja não passará pelo período da grande tribulação, né? Mas em relação ao assunto que nós estamos pautando hoje, que é sobre a relação da figueira, né? Israel está relacionado com os acontecimentos dos últimos tempos. Tem uma frase de Jesus que ele fala que esta nação não passará essa geração, melhor dizendo, sem que tudo aconteça, tudo se concretize, né? Então, assim, a gente observa que Jesus está falando exatamente de uma geração específica. Essa geração, ela está estabelecida ali desde o período em que Israel foi reconhecido como nação, começa a contar a partir dali. Qual que é a sua visão a respeito disso? Veja bem, a grande parte dos teólogos, eles pensam dessa maneira. Grande parte dos teólogos, eles vão pensar que a nação, quando a Bíblia diz que a figueira floresceu, isso, e a partir do momento que ela florescesse, né, não passaria uma geração sem que todas aquelas coisas acontecessem, tá? Que são os sinais que estão sendo ali ditos pelo próprio Jesus. Então eles somam 1948, com 70 anos, que é uma geração, né? E aí eles vão fazendo esses cálculos, né? Eu não penso dessa maneira, embora grande parte dos teólogos pense dessa maneira. Sim. Eu não vejo ali como um cenário específico. A grande questão ali não é a geração, né? Se você pegar o texto, né, então ele vai dizer: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então veja bem, primeira coisa, a figueira não era o símbolo total. A Bíblia não trata a figueira, no geral, como uma simbologia a Israel. É a oliveira, né? É a oliveira. A figueira aqui, ela é vista tal como uma planta que ela tinha todos os indícios que ela estaria anunciando que o verão está chegando. Então, aí ele diz assim: igualmente vós, quando virdes todas estas coisas. O grande segredo do texto está nestas coisas. Na concretização das Porque, veja bem, olha o que ele vai dizer. Quando virdes todas essas coisas. Os textos bíblicos, eles têm que ser muito bem pontuados. Essas coisas me remetem a algo. Sim. Ele está sinalizando algo, né? E aí ele diz: sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas, ele faz por duas vezes, ele sinaliza estas coisas. Dentro da hermenêutica bíblica, que é a hermenêutica sacra, que a gente trabalha em cima dela, porque é a hermenêutica do texto bíblico, ela vai nos dizer que nós não podemos pegar um texto isolado e fazer dele uma doutrina. Sim. Então o que nós temos que ver? Se ele está dizendo essas coisas nos reporta a algo. E o que nos reporta? Nos reporta aos versículos anteriores. Então Jesus é assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão. Então ele vai dizer aqui sobre os sinais. Ele está falando, né, sobre os sinais que estariam evidentes. Lucas ele vai falar um pouco mais claro desses sinais, né? Mas ele está falando. Então Jesus está dizendo: quando todos esses sinais estiverem de uma forma latente, de uma forma presente acontecendo, aí a geração aqui, ela simboliza um período, um tempo, as pessoas daquela geração,
mas não é categoricamente os 70 anos de uma geração. Não podemos fazer ali uma contagem de uma geração. Mas é quando todos esses sinais estivessem acontecendo, estaria próximo à vinda de Jesus. Então, esse é um ponto de vista. Tem outros que acreditam que essa geração foi até do período lá do 70, que o templo foi destruído. Então, como eu disse para você, né, as doutrinas escatológicas, elas têm vários entendimentos. Então, se você pegar uma pessoa que ela tem um sistema que ela vai colocar aqui, Israel, ela vai começar a fazer essa somatória que está relacionado ao renascimento de Israel, no ano 1948. Sim. Mas pelo texto bíblico, eu não tenho base para dizer isso. Eu não tenho sustentação bíblica para dizer isso. É a mesma coisa daquele texto que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí as pessoas dizem assim: todas as coisas nos serão acrescentadas. Não sei de onde tirar esse texto. O texto não diz isso. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu tenho essas, ele me limita. Ou seja, um errinho de interpretação. Então você não pode pegar um texto desse que é tão sério, inclusive é um texto que tem sido muito usado pela teologia da prosperidade. Sim, não, você pode ter um carro, você pode ter isso, você pode ter aquilo, se você cuidar das coisas de Deus, você pode. Mas espera aí, qual é o contexto do texto? Jesus está dizendo, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, porque nem Abraão, em toda a sua sabedoria, toda a sua grandeza, se vestiu como os lírios. Olha os pássaros do campo. Deus está falando do cuidado da comida, da bebida e da vestimenta. E aí, Jesus vai dizer, depois que ele fala isso, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas resumem 3 coisas: comida, bebida e vestimento. Então, o texto bíblico ele tem que ser visto dessa maneira. Então, o texto ele não me dá direito de eu especular. O que eu estava dizendo até antes da gente começar, que o grande problema hoje, eu tenho um sistema teológico. Meu sistema teológico, ele não coloca a igreja no lugar de Israel. Eu sou sionista. Eu acredito que Israel tem o direito de voltar à sua terra. Eu acredito que aquela terra pertence a Israel. Ela não é do mundo árabe, dos palestinos, ela é de Israel, toda aquela terra. E é interessante que Joel vai dizer que Deus vai levar as nações ao vale do Armagedon, na grande batalha final, por terem repartido a sua terra. Olha que coisa séria. Por terem repartido a sua terra. Vocês sabem que, em nome de acordos, Israel hoje só tem 18% do seu terreno que foi dado para a nação de Israel, para o descendente de Abraão, que é Isaac. Somente é muito pouco, foi dividido a terra no decorrer dos anos, em tantos tratados de paz que tiveram, sim, foram dividindo a terra. E aí foram repartindo a terra do povo de Deus. E Deus diz: eu vou levar as nações ao vale do Armagedon. Deus está dizendo: eu reunirei todas as nações da terra. Alguém pergunta: Brasil está na Bíblia? Está ali. Reunirei todas as nações da terra no vale do Armagedon, porque eles repartiram. Eu vou me vingar deles, porque eles repartiram a minha terra. O mundo hoje é contra Israel. Não existe esse pensamento de que Israel tem aliado. Existe uma visão antissemita total. A mídia é contra Israel. A mídia coloca Israel como grande vilão. Vocês viram aí o que saiu hoje na mídia, que o Tribunal de Haia, saiu ontem, melhor, condenou à prisão Benjamin Netanyahu por crime de genocídio, e o comandante dele. Meu Deus, se eles não fizerem nada, eu não sou a favor do que está acontecendo. Sim, ali. A gente sabe que não podemos. Pelo amor de Deus, a vida é preciosa e Deus ama tanto os judeus como os palestinos. Tá Deus ama todos. Deus quer salvar os palestinos. Nós não estamos. Mas espera aí. Na época do Holocausto, o mundo se calou. O mundo se calou enquanto 6 milhões de judeus estavam sendo queimados, massacrados nos fornos de Hitler. O mundo se calou. Israel prometeu que nunca mais se calaria.
Israel se prometeu que nunca mais permitiria que o Holocausto se repetisse no meio de Israel. Então, o que Israel está fazendo hoje é uma defesa ao seu povo, de uma forma exagerada, claro, de uma forma exagerada, porque pegar o exército de Israel e pegar os exércitos é terrível, mas Israel estava lá. Eu estive em Jerusalém no ano de 2018, foi 2018, eu estive em Israel. E é interessante que a maior parte das pessoas que estão lá dentro de Jerusalém, de Israel, são árabes, eles vivem em harmonia. Israel hoje, grande parte dos soldados de Israel são árabes. Então Israel vive de forma pacífica, né? Só tem alguns lugares lá em Israel que não pode entrar, porque ali pertence a uma região árabe, aqueles são mais fundamentalistas, né? Mas Israel vive muito bem. Os hotéis que a gente se hospeda em Jerusalém são dos árabes, porque judeu não trabalha no sábado. Então você percebe que Israel está se defendendo. Israel estava lá em outubro, vai lá, 7 de outubro, e faz o que fizeram. Israel retalhou. Nós estamos com uma relação estremecida aí do governo brasileiro. Exatamente, porque o nosso governo brasileiro, né, e aqui, sem ideologia política, eu sou contrário a ideologias, né, mas ele é contrário hoje a Israel. A gente hoje teve uma retratação pública infelizmente, do nosso presidente, né? O nosso presidente é uma persona não grata, e já não é de mandato, não é porque ele fez umas declarações doidas que ele fez aí, não. É porque ele, desde os primeiros mandatos, ele já é uma persona não grata em Israel. Né? Acho que o ministro de Relações Exteriores, que ele chegou ainda a colocar uns panos quentes ali, né? Exatamente. Então você percebe que Israel sempre está na defesa. Israel está cedendo, Israel está dando terra, Israel está dando... Quando nós fomos a Jericó, por exemplo, Jericó, Belém, não é mais de judeus, é do mundo árabe, dos palestinos. Estão fatiando tudo. Então, estão fatiando a terra. E a terra foi dada para quem? Para Isaac. Deus deixou bem claro. Mas espera aí, o mundo árabe também é descendente de Abraão. Não. Quando Deus fala, lá eu penso que isso aqui é interessante para o nosso tema, né? Quando Deus fala lá em Gênesis, capítulo 17, né, sobre essa questão da terra, porque a grande questão hoje, mas aquela terra também é dos palestinos. Não, não é. A terra é dos judeus. Olha o que Deus diz em capítulo 17 do livro de Gênesis. E estabelecerei o meu concerto entre ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Aí alguns poderiam dizer, mas espera aí, o mundo árabe também é descendente de Abraão. Aí Deus é mais claro. Olha o que ele diz no versículo 19. Disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Espera aí, qual foi o filho de Sara? Isaac. Né? Te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac. Com ele, artigo definido, estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E aí no versículo 21 diz, o meu concerto, olha assim, o 20 diz assim, quanto a Ismael, olha só, quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, e falo-eis frutificar, e falo-eis multiplicar grandiosamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação, o mundo árabe, as nações árabes. Mas aí Deus enfatiza novamente, o meu concerto, porém, embora eu vou abençoar os descendentes de Ismael, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Tem Ele dúvida? É bem específico, né? Tem dúvida aqui? Não tem. Não tem dúvida. Renato, estamos falando aqui, meus pensadores, sobre figueiras, oliveiras, né? Algumas árvores aí. Lógico que tem todo, né, uma relação aí performática por trás de tudo isso. A Bíblia ela tem muito disso, né? Mas tem um filme, Renato, que fala sobre uma árvore específica aí, que também perdia as folhas, né? Depois as folhas começavam a se renovar. Tem tudo a ver, né? Porque fala de árvore, fala de vida, fala de palavra, né?
Como que é esse filme aí? Tem muito a ver. É Mil Palavras o nome do filme, né? Isso, é. É um filme de que ano, Renato? É o filme de 2011. É um filme do Ed Murphy, né? Isso. É, ele era um cara assim, né, que falava demais, não tinha muito, né, cuidado com o que falava. E aí ele meio que recebeu aí uma maldição, né? Tipo aquele filme do Jim Carrey, Mentiroso, que o filho pede lá no aniversário pro pai não mentir mais. Hum. E aí ele tem uma relação lá com a árvore, que ele tem 1000 palavras para falar, né? E se ele falar mais, quando ele chegar nessas 1000 palavras, aí ele morre, né? Então ele tem que aprender a, A ser cauteloso com as palavras. palavras com sabedoria, justamente o né? que o Paulo está falando aqui para nós. A saber usar as palavras com sabedoria. Então aí a Exatamente. gente vê o quão importante é a palavra, né? Porque a gente crê num Deus que é a palavra, né? Ele criou tudo através da palavra, ele é o verbo vivo, né? Então a palavra tem tudo a ver com o nosso assunto, e aí a árvore, né? Que é um símbolo de vida aí, né? Então, no filme tem essa questão das folhinhas irem caindo conforme as palavras que ele fala, e tem toda essa simbologia aí por trás disso, né? É um filme muito interessante aí. Fica na nossa dica do Éticos aí O pros Ed nossos Murphy aí, pensadores. né? É um cara famoso aí na comédia aí, né? Dos anos 90, 80, 90, né? Já tava meio que no tempo extra aí, né? 2011 já não tem tanta atividade aí no cinema, mas vale a pena assistir, né? Pastor Paulo, Israel recentemente fez 76 anos agora, né? Foi dia 14 ou foi dia 18? 14, né? 14. 14 de maio, 76 anos, ou seja, a figueira está cada vez mais predominante, né? Está mais florida, os ramos estão ali mais evidentes. A pergunta que eu tenho, talvez seja a pergunta de muitos pensadores também, é que a gente vê uma certa um afinco ali, uma adesão dos evangélicos, né, com a bandeira de Israel, com o Estado de Israel, assim, uma afinidade que às vezes muitas pessoas não entendem, não compreendem. Porque a gente vê muito movimento político, como a gente já citou aqui, e é lógico que tem também ali oportunismo, né? Tem interesses aí, a gente sabe que tudo que é política ela é baseada em interesses, né? Mas a gente vê uma manifestação pública favorável ali a Israel, e às vezes as pessoas vão fazendo isso, vendo como se Israel estivesse sendo vítima. Não que ele não esteja sendo, porque o senhor bem citou que ele tem todo o direito de se defender, né? Qual nação não se defenderia diante de tudo que aconteceu com o Estado de Israel? Mas a gente vê uma popularidade maior entre os evangélicos e Israel. Tem algum significado bíblico? Tem alguma Olha, querido, essa interação? O que o veja senhor bem, vê? existe muitos hoje cristãos evangélicos, infelizmente, que eles têm se colocado contra Israel, infelizmente. Claro que não é a totalidade. Sim. A grande totalidade A gente vê mesmo. favorável a Sim. Israel. Porque não tem como não ser favorável a Israel. Isso não quer dizer, querido, que nós concordamos com todas as ações de Israel. Os extremos, né, pastor? Eu penso o seguinte, Israel, eu sempre digo que eu tenho filhos. Eu não aceito que ninguém discipline meus filhos. Eu preciso disciplinar. Eu vou disciplinar. Quando eles estiverem errados, eu não vou fazer vista grossa. No decorrer da história, Deus nunca deixou Israel viver de qualquer maneira. Deus sempre tratou com Israel. Deus sempre tratou, e de maneira dura. A gente vê isso muito na Bíblia. Você vai ver que desde o início, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, a invasão por Roma, e no decorrer da história, Deus disse que se eles desobedecessem, eles seriam peregrinos na terra,
eles viveriam tudo isso que eles sempre viveram. Né? Agora, Israel, nós como igreja temos que apoiar Israel. Nós temos que, por quê? Porque primeiro, toda a nossa fé é construída a partir de Israel. Jesus é judeu. Né? A Bíblia, a grande parte dos escritores da Bíblia é de origem judaica. Então nós temos um apoio a Israel. Sim, nós somos sionistas, nós defendemos o direito da existência de Israel. Né? Nós entendemos que o próprio Deus disse, se não abençoar Israel, não será abençoado. Então, nós entendemos que precisamos abençoar Israel. Nós somos defensores, nós somos amigos de Israel. Isso não quer dizer, mais uma vez eu me firmo, que nós vamos passar a mão e dizer, olha, Israel é um coitadinho, está sempre... Não, Israel, ele muitas vezes, como nós acabamos de falar, ele está agindo de forma exagerada. Você está entendendo? Ele está usando uma força terrível e está levando muita gente à morte, né? Que, de uma forma desproporcional. Né? Agora, nós como igreja apoiamos sim Israel. Por quê? Porque a Bíblia fala isso, nos leva a apoiar Israel. E eu sou contrário, viu? A judaizar a igreja. Eu sou contrário. Porque hoje tem muitas igrejas evangélicas que o pastor fica com um quepá na cabeça, tá livre, né? E comemora a festa das trombetas, festa do tabernáculo, festa disso, coloca a arca na frente do púlpito, faz todo um movimento relacionado ao povo judeu. Eu sou contrário. Paulo foi contrário na carta de Gálatas contra essas práticas judaizantes. Né? Então hoje a igreja, infelizmente, uns são contrários a Israel, outros judaizam a igreja, que também é errado. Né? E começar a usar toda uma linguagem, chofar, e não sei o quê, e achar que a unção está no chofar, que não sei o quê. Tudo isso, igrejas que fazem uma celebração no sábado, por exemplo, especial. Né? Então também sou contrário. Agora, nós defendemos a existência do povo judeu, nós defendemos o povo judeu como povo eleito do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Quantas vezes você já deve ter escutado pessoas e pastores dizer, olha, nós somos a menina dos olhos de Deus? Não, nós não somos a menina, a igreja não é a menina dos olhos de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia vai nos dar isso, nós não podemos dar um sentido para a Bíblia que ela não tem. Né? Então, Deus, ele cuida da nação de Israel. Ser inimigo de Israel é ser inimigo de Deus. Ser inimigo de Israel é ser inimigo de Deus. Então, a igreja evangélica, na sua grande maioria, defende a existência de Israel, defende Israel como povo eleito do Senhor, né? Defende que Israel é o possuidor da terra. Então, quando a gente tem uma posição positiva em direção a Israel, nós estamos defendendo esses pontos e defendendo a nação, porque nós saímos de Israel, nós viemos, né? Nós fomos abençoados pelo descendente de Abraão. Né? Nós entendemos que as alianças elas foram feitas, né? E tem alianças que elas são universais, outras são direcionadas. A aliança que Deus fez com Abraão, ele prometeu uma terra, uma grande nação e um descendente que abençoaria todas as nações da terra. Muitos pensam que esse descendente seria o Isaac, mas o descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, todos os povos, é Jesus. Então Jesus é judeu. Como nós não podemos, né, ser contrário a este povo? Olha só, Paulo, nós não podemos fazer vista grossa e falar, não, tudo que eles fazem é correto, vamos lutar contra o povo palestino, vamos massacrar. Não, nós temos que entender que o evangelho é para todos. Agora, nós temos que defender a pregação, o próprio Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu. Primeiro para o judeu. E depois para os outros povos. Então nós temos que defender, sim, a evangelização. Alguém me perguntou um dia, pastor, se uma pessoa é judeu e morre sem Cristo, ela está condenada. Então ela não tem o mérito por ser judeu. Ela precisa hoje do sacrifício de Cristo para ser salva. Mas nós defendemos o povo judeu, sim. Agora a gente tem visto, pastor Paulo, em muitas embaixadas, até por conta da guerra que está acontecendo, né, um alerta aí para os judeus nos respectivos países que estão morando, né,
terem um certo cuidado, evitarem lugares públicos, né? A gente vê uma expansão aí do antissemitismo aí Muito grande. muito grande, né? Por conta exatamente dessa aversão, né, das pessoas estereotiparem ali Israel como sendo um grande vilão. Porque existe mesmo, até entre os cristãos, esta linha de pensamento. A grande mídia é contra Israel. Ela sempre coloca Exatamente. Israel como sendo o vilão. E Israel, em todo momento, ele está se defendendo. Ele está se defendendo. O senhor vê essa questão desse crescimento, né, semita com preocupação? Sim, eu vejo até como um aspecto necessário para os fins dos tempos. Eu falei É agora há profético pouco, isso, então, Paulo? eu creio. Eu creio porque se você pegar profecias de Zacarias, profecias de Malaquias, o próprio Daniel, coloca-se ali vários textos que nós poderíamos, se tivéssemos tempo, trabalhar cada um deles, Sim. você vai perceber que Israel seria colocado como algo contrário na terra. Porque é necessário. Israel não pode ter aliado. Israel não pode ter aliado. Ninguém vai. O único que vai defender Israel vai ser Deus. Você tem uma ideia? Quando eu falo. Para saber que foi pela mão Exatamente. dele que veio o Então, livramento, todas as né? nações vão se levantar contra Israel. Sim. Israel vai ficar isolado. Israel vai ficar. Por isso que eu disse que Gog e Magog é uma guerra e Armagedon é outra. Gog e Magog, nós vemos ali vários aliados que Israel terá. Tem uma junção da Rússia com países árabes que virá contra Israel. Né? Mas Israel, se você ler 38 e 39 de Ezequiel, ele vai ter aliados. Sim. Armagedon, não. É outra Armagedon, situação. todas as nações estarão contra Israel. Então Deus vai permitir que o mundo todo se volte contra Israel. Naquele dia, quando Israel estiver encurralado, nós sabemos que, na visão pré-tribulacionista, o cavalo branco, capítulo 6, é o anticristo. Sim. Ele firmará Tá aqui, Paulo. Olha ele aqui, ó. ele Representado aqui no firmará um acordo com Israel. Sim. Israel, na verdade, verá no anticristo aquilo que ele sempre desejava. Alguém que vem trazer paz, libertação. O Messias, né? O Messias. Mas quando ele entrar no templo, a Bíblia diz, quando ouvirdes da abominação de que falou o profeta Daniel, e ele entrar no templo, Profanar o que templo, vai né? estar construído nesse período, e profanar, declarar ser Deus, naquele momento Israel identificará que o anticristo é um adversário e vai se levantar contra o adversário. Nesse momento, segundo Zacarias nos informa, e Malaquias também, que 2/3 da nação de Israel será destruído pelo anticristo. E Deus levará os remanescentes para o local chamado Vale do Armagedon, ou Vale de Josafá, Vale de Jezreel, que é o mesmo lugar. E Deus ali, né, vai guardar aqueles remanescentes ali. Vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que só do reino do leste, lá em Apocalipse, virão 200 milhões de soldados. Agora imagina a perfeição da Bíblia. Como Ela se podia, calcula, né? nos dias de João, que ele está tendo a visão do Apocalipse, Um contingente desse ele tamanho, né? teria um exército, que só um exército vindo do leste seria 200 milhões de soldados. Isso é inadmissível. Nós vimos há uns 5, 6 anos atrás a China declarando que eles têm um efetivo de mais de 200 milhões de soldados. E o que está ao leste de Israel? A própria China. Olha que coisa tremenda. A Bíblia é A Bíblia é infalível, né? infalível. A grande tragédia da igreja hoje foi porque a Bíblia foi abandonada. É verdade. A Bíblia foi abandonada. Os tratados teológicos têm mais importância do que a Bíblia. Então, eles vão se levantar e vão encurralar Israel ali. Porque o anticristo vai liderar essa batalha para exterminar os judeus. O propósito ali é exterminar definitivamente o povo judeu. Mas nesse momento, a Bíblia diz que Haverá intervenção. Jesus virá e destruirá todos os inimigos de Israel. Com o sopro da sua boca, ele destruirá todos os inimigos de Israel. Apocalipse capítulo 19. Então, é tremendo isso. Então, naquele momento, Israel não terá aliados. Então, o mundo todo, esse antissemitismo
que ele está presente na mídia, nas escolas, nas brincadeiras do dia a dia. Por quê? Porque é trabalhado, né, essa imagem negativa do povo judeu, né, ele vai se espalhar de forma avassaladora. Avassaladora. E uma guerra como essa que está acontecendo, que é enfatizado, crianças morrendo, pessoas, isso vai gerando o quê? No coração das pessoas? Um sentimento contrário. Um sentimento contrário, né, de objeção a Israel, de aversão a Israel. Né? Então o mundo ele vai sim, né? E hoje se tornou um perigo mesmo, né? Até porque é contra o mundo árabe. Sabemos como o mundo árabe trabalha nas suas reações. Né? Se todas as brincadeiras que fazem com Jesus fizessem com Maomé, né? Nossa, já teríamos aí já pensou? Se o pessoal ali cristã, na Sapucaí ou no Sambódromo fizesse uma brincadeira com Maomé, como eles fizeram com Jesus ali, tentando humilhar aí a figura de Jesus, né? Eles já teriam tido problemas sérios, porque eles não aceitam isso. Eles são extremamente fundamentalistas e radicais. Então, hoje se tornou um perigo. Né? Vamos pegar uma comparação simples, né? Bem simples, né? Mas em proporção bem menor. Mas seria você ir na Arena do Corinthians, num clássico de São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, e você ir na Arena do Corinthians, que é com a torcida só, com a camiseta do São Paulo. Bem provocativo. É bem provocativo, não seria aconselhável. Sim. Não seria aconselhável. Né? Então, imagina, hoje o mundo vê Israel como um grande vilão. E a mídia está reforçando isso. Eu fico assustado com a forma que eles apresentam Israel. A forma Israel, né? Parece que não aconteceu nada, essa reação é gratuita. Aí eles dizem de vez em quando, não, Israel tem o direito de se defender, Israel tem o direito disso. Olha aí, olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Aos olhos da humanidade. Qual o comentário que você tem para isso? Minha próxima pergunta vai ser baseada nessa, mas antes, nós estamos falando aqui de duas grandes nações, a nação árabe, né, vários países árabes, a nação dos judeus também, e tem um filme que compara não duas nações, mas duas gerações. Tem um conflito de gerações ali, que chama O Estagiário, Um Senhor Estagiário, né, Renato? Senhor Estagiário, é isso mesmo. Fala um pouquinho desse filme pra gente aí, Renato. Um filme aí do Robert De Niro, né, com a Anne Hathaway, né? Que ano que é esse filme, Renato? É 2015. Sim. É do Robert De Niro, né? Robert De Niro. Grande Robert De Niro. Então ele é um senhor lá que, né, já é aposentado lá, tá meio entediado, né? E resolve voltar pro mercado de trabalho. E aí ele, né, se depara aí com diversas questões aí, né, de como se adaptar aí, né, ao mercado de trabalho, né, com a modernidade, né, com a tecnologia, né, com o comportamento aí, né, dos mais novos aí, né, no trabalho, que é totalmente diferente, né. É muito interessante. Fica a dica do Éticos, então, aí, para quem não assistiu Um Senhor Estagiário, com a grande performance ali do nosso querido Robert De Niro. Sim, com certeza. E aproveitando aqui, né, o comentário nessa questão, né, do ódio contra Israel, vale lembrar também que os cristãos também estão entrando aí nessa, né, como dizer, nessa parcela aí de ódio aí, né? Porque a gente também tem sendo muita perseguição aí contra os cristãos, né, essa cultura woke aí, que, né, também deturpa um pouco aí os valores, né, judaicos cristãos, né, então não é só Israel que é perseguido hoje em dia, né. Tá virando um barril de pólvora, né? A panela está fervendo. Está fervendo. Pastor Paulo, outra panela que está fervendo é a ONU. A gente observa que o posicionamento da ONU em relação a Israel, ele não é um posicionamento incisivo, né? É como o senhor bem falou agora, estamos vendo a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, uma questão apática. Parece que a falta de incentivo para poder
fazer uma intervenção, né? Porque a gente imagina que simplesmente alimentar algum dos lados com arma, né, com armamento, isso não quer dizer que você está ajudando de certa forma. Eu acho que seria interessante conter o problema na raiz, né? Mas a gente só vê interesses políticos, interesses de quererem vender armamentos, e isso está acontecendo também em relação à guerra do Oriente Médio. A gente vê que os Estados Unidos está tentando ser ali o mais diplomático possível, né? Mas em vários países na ONU, ali nas reuniões da ONU, a gente não tem visto essa efetividade, né, literalmente, ali, em relação a Israel. Então, assim, há uma perseguição desde lá de dentro da ONU contra o Estado de Israel, porque A ONU é inimiga de Israel. é o que a gente está vendo. Vamos pegar um exemplo. Qual é a única democracia do Oriente? A única democracia do Oriente? Israel. É a única democracia do Oriente. Porque ali só tem os outros países Você tá entendendo? ditadores, né? É interessante que a única democracia do Oriente não tem uma cadeira na ONU de direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos. Olha só como É incoerente, né? Arábia Saudita, Afeganistão, todos esses países tiveram defendido a sua cadeira cativa na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Que direitos humanos que esses países pregam? A mulher é um objeto. Quem é contrário a eles? A criança. Que direitos humanos esses países eles preservam? Olha lá o Afeganistão e tantos outros nesses movimentos dentro desse, né? Mas eles têm uma cadeira. Defenderam a ONU, trabalhou para que eles tivessem uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos. Israel, o único país democrático que luta pelos direitos humanos, que valoriza os direitos humanos, não foi concedido para ele uma cadeira na Comissão de Direitos Eu lembro Humanos. da briga que foi para quando começou o estabelecimento das embaixadas, né, de vários países, para poder ter a votação, né? O país não pode ter a Jerusalém como Exatamente. a sua capital. Não pode ter. Então, veja bem, a ONU é uma inimiga. E olha, esses aliados que Israel tem hoje são aliados de interesse. Israel é um povo pequeno, mas de uma proporção comercial grandiosíssima. Né? Grandiosíssimo. É um dos maiores exércitos do mundo. É o mais bem prepara exército para Israel, prepara para os Estados Unidos, prepara os grandes exércitos do mundo. Então, hoje Israel virou o quê? O interesse comercial. Então, um país como os Estados Unidos, eles não são favoráveis porque eles votaram contra Israel ter o direito da cadeira de Comissão de Direitos Humanos. Mas Israel hoje é um país que comercialmente é importante para os Estados Unidos. Então a ONU, hoje, se você pegar o livro, por exemplo, do Dr. David Hunt, O Dia do Juízo, pega esse livro. Eu tive a alegria de ter, em alguns momentos, estado com o Dr. David Hunt, que morreu alguns anos atrás. Ele escreveu livros grandiosos, ele estudou a fundo esse conflito árabe-israelense, e ele foi a fundo mesmo. E esse livro foi o último que ele escreveu, O Dia do Juízo, onde ele trata com documentos todas as tratativas da ONU contra Israel. Hoje, Israel tem na ONU o seu grande adversário. Você entendeu? A ONU trabalha contra Israel. A gente observa, né, muitos pensamentos arcaicos ali, até a falta de uma liderança objetiva dentro da ONU, né? E isso está se expandindo. Estou vendo que isso está se generalizando e assim, saber que uma organização mundial, né, que teria o propósito de trazer paz, harmonia, né, trabalhar os conflitos. Exatamente. Mas ela age com parcialidade. Né? Exato. A gente vê que na verdade isso aí é um plano de fundo, né, para se levantar o governo único mundial, né, que é exatamente o governo que vai ser contra Israel, né. Isso aí tudo está sendo preparado. É uma base, né? A ONU é uma base, né? Tudo sendo preparado.
uma base. E essa Porque eu creio que ele virá com a tutela da ONU, né? Sim, e essa polarização que a gente tem hoje, a gente sabe que é duas faces da mesma moeda, né? Sim. Então, tipo, Os próprios, por exemplo, falando da guerra na Ucrânia, tem muitos russos que eles não são de acordo com o idealismo do Vladimir Putin. Eles estão lutando na guerra, porque até por conta de uma arbitrariedade, né? Muitos também estão saindo do país, tiveram a oportunidade de Você não sair. tem direito de ter um candidato que vá contra ele? Exato, não tem. todos Foi morrem. morto, recentemente foi morto o Ok. opositor do Putin, né? Mas isso me faz lembrar de um outro filme, Renato, que é o filme do Benjamin Button. Ah, E eu vou sim. falar por que eu estou comparando esse filme, Uhum. relacionando ele aqui. O pessoal fala assim, mas que salada é essa? Mas tem explicação. Nesse filme, que ano que é esse filme, Renato? É 2008. É do Brad Pitt, né? Isso, o Brad Pitt. Ele tem ali uma doença rara que ele nasce velho, né, Renato? Ele nasce todo enrugado lá, tudo velho. Sim. Quando é criança tá com uma bengalinha, com uma cadeira de rodas, com óculos, uma aparência de idoso. Mas isso remete muito ao pensamento que nós estamos falando aqui dos líderes. É um pensamento que ele é engessado, Paulo. A gente vê que eles se prendem àquelas metodologias antigas, as ideologias, né? E isso necessitaria de um renovo, né? De um renascimento, de um rejuvenescimento, que é justamente o que o filme fala, né? Ele nasce velho e depois ele vai ficando novo. No final do filme a gente não vai dar o spoiler do que acontece aqui, só se o Renato der. Né, Renato? Não, Renato é o rei hoje dos spoilers. Mas assistam lá, que ele vai rejuvenescendo. O filme vai se passando e ele vai se rejuvenescendo. Agora, você acha que falta uma pessoa com um pensamento mais atual, uma mente mais aberta dentro Olha, das organizações das Nações Unidas, né, Paulo? eu penso que, claro, né? Tem algum candidato aí que a gente vê? Eu penso que o candidato vai ser o anticristo. Será? Tô vendo. Eu acho que o anticristo ele vem trazer uma proposta para o mundo, que é essa pacificação, essa nova mentalidade. Sim. Então, eu penso que tudo está se estreitando com esses radicalismos, com essas questões ideológicas bem fundamentalistas, ao ponto que essas questões não vão conseguir se sustentar. E aí vai ter que trazer uma nova mentalidade, né? Uma mentalidade global. Hoje você vê, né, que o cenário do anticristo, para que ele se manifeste, além da questão da igreja ser arrebatada para nós, visão pré-tribulacionista, tem que ter um governo comum, governo único, Sim. uma moeda única, né, e uma religião única. E nós estamos caminhando para isso, né? Se você perceber, as coisas estão caminhando para isso. Hoje se fala muito no ecumenismo, a função das religiões. Né? Você vê até dentro da própria igreja cristã protestante, hoje ela está muito... há um sincretismo muito grande dentro da igreja. Eu sempre digo que a igreja protestante, na sua raiz, ela seria o único antagonista para os propósitos do anticristo. Mas o que o diabo fez e tem feito? Ele está por trás de tudo isso, né? Trabalhando, com permissão de Deus, claro. Ele está trazendo um sentimento que as religiões precisam se unir. E aí a igreja evangélica vai trazendo essas misturas. Você vê hoje muitas práticas, a gente acabou de falar do judaísmo dentro das igrejas. Começa a perder a sua identidade, a sua essência. Sim. E vai tendo uma mistura dentro da igreja cristã, mais genuína mesmo. Vão trazendo elementos, Isso. né? Então hoje, por exemplo, né, nós vemos com muita constância pessoas fazendo culto com padre, pastor. O ecumenismo mesmo. Ecumenismo. Então eu penso que dentro dessa questão da religião global, o ecumenismo vai ser o fator determinante. O fator determinante. Nós temos visto que hoje o mundo está trabalhando por uma moeda comum, onde não tem essa questão econômica, barreiras, né? O mundo está globalizado, tá globalizado, né? E também um governo comum, que é o que a gente vai analisar lá em Apocalipse capítulo 13, que é a junção das nações, ele sobe do mar, tal. Então eu penso que vai chegar no momento que essas
esses tratados ideológicos ferrenhos aí, não vai conseguir subsistir. Aí vai vir uma proposta que aparentemente vai ser boa. Ou seja, quando melhorar, aparentemente será boa, porque ele vai porque o anticristo ele vai produzir isso para o mundo. Ele vai produzir uma sensação de segurança, a própria bendição. Solução para todos os problemas, né? Virar repentina destruição. Então ele vai trazer esse sentimento de segurança, de harmonia. Não vai ninguém se contrariar com ele, vai haver realmente uma junção, né? Então eu penso que esse é o cenário que está sendo preparado justamente para o anticristo. É porque ele vai ser esse pacificador. Esse vai ser esse cavalo branco que vai vir trazendo... Né? Olha, um tema bom para você voltar aqui, Paulo, para nos elucidar aí as mentes brilhantes dos pensadores aí. Esse assunto é um assunto ótimo, hein? E a gente vê aí que esse desgoverno, esse caos que vivemos aí não é por acaso, né? Não. Para vir a paz precisa ter conflito, precisa ter, né, todas essas desgraças. É necessário, então, que tudo aconteça. A necessidade deste homem, desse governante, porque o anticristo é um líder político, tem 3 ali, Apocalipse, que vai ser uma trindade maligna, que é a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é um líder religioso, e o grande dragão, que é Satanás, que vai estar dando o poder para esses 2 outros elementos, 2 outros personagens agir. Né? Muito bem. Ficaram curiosos? Ficaram curiosos? Tem até muita gente colocando aí o Elon Musk, né, que quer resolver todos os problemas aí do mundo aí, né? Vamos trazer esse assunto depois aqui no Éticos? Sim, com certeza. Então estamos nos findando aqui. Renatinho tem um recado aos nossos pensadores. Como vocês podem ver, né, chegamos ao fim de uma viagem aí teológica, né? Falamos muito aí de escatologia, né, dos fins dos tempos, foi, né, muito instrutivo aí, graças ao nosso grande pastor aí. Então, se vocês gostaram ou não gostaram, se inscrevam, comentem, deixem aí suas críticas, sugestões, né, pedidos de orações, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Então, curta, comentem, compartilhem, né? Nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes. Aquele que chegou até o final, ouça aí a musiquinha de encerramento, deixe seu comentário, o que ela significa, né? Se ela fez parte aí da sua lembrança, aí, o que ela te remeteu. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Até breve, fiquem com Deus.